Boa noite a todos. Com muita gratidão que estou aqui para refletir sobre o tempo. Agradeço a vocês que tiraram um tempo para ouvir falar de Jesus, de Kardec, de seus ensinamentos. Os romanos acreditavam há muitos séculos atrás em um Deus que se chamava Jano, no qual representava para o povo daquela época uma dualidade, ou dois extremos, passado e futuro, começo e fim, bem e mal. Representava sempre dois opostos, tanto que quando se apresentava a imagem desse Deus ou a escultura dele, ele trazia duas faces, uma virada para frente e outra virada para trás, olhando para trás, representando então o futuro e o passado. Então, lá no ano de 46 a.C., um decreto do imperador Júlio César fixou o primeiro dia do ano, o dia do ano novo, dedicado a Jano, o deus dos portões. Então, por isso, o mês de janeiro teve a sua origem no nome Jano. Então, janeiro nos convida a uma reflexão do ano que se passou. Hoje, já passado 26 dias do início desse ano, né? Lá no 1º de janeiro ou no 31 de dezembro, sempre fazemos algumas reflexões. O que aprendemos com o ano que passou? Qual o progresso que eu tive? O que eu trabalhei dentro de mim? O que deu certo? O que deu errado? O que não fizemos? Então, nós vamos fazendo um exame, eu acredito que todo mundo faz, não sei, eu faço, né? Listando tudo o que nos marcou, por vezes nos cobrando, nos culpando, e outras comemorando conquistas. E assim como na figura de Jano, nós olhamos para trás, para o passado, não tão passado assim. Mas a imagem de Jano, além de trazer a sua face, duas faces, né, virada para frente e para trás, ele também trazia em uma de suas mãos uma chave e na outra um cetro, como se fosse uma varinha de condão. A chave representava o passado, assim como a face, indicando a necessidade de fechar esse passado, deixando as mágoas, rancores, ressentimentos e os vícios todos lá trancados. André Luiz destaca que larguemos qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança em si as folhas mortas, nos alertando a não ficarmos presos no passado, nos convidando ao perdão. Quando vivemos lá no passado, sem dúvida, desenvolvemos a depressão, a tristeza, a melancolia. E o cetro, a varinha de condão, representava o futuro, né? Convidando para a renovação, para a transformação das ideias, de sentimentos, plantando no presente o que nós iremos colher no futuro. Então, quando adentramos janeiro, criamos em nosso campo mental expectativas de um ano melhor. Enchemos-nos de esperança, de propósitos, de projetos e dele promessas que esse ano eu vou ser melhor, que esse ano eu vou emagrecer, que esse ano eu vou entrar na academia, que esse ano eu vou fazer um curso novo, que esse ano eu vou estudar mais, que esse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Mas os dias vão se passando e nós esmorecemos. E os dias vão seguindo e vão se tornando exatamente iguais aos anos anteriores. Mas por que será que isso acontece frequentemente conosco, ano após ano? Será que nós não estamos colocando metas muito difíceis de serem alcançadas?
levando em conta que ideias, conceitos, juízos e preconceitos viraram hábitos em nós e se enraizaram tão profundamente que não vai ser da noite para o dia que iremos melhorar, que iremos mudar. Muitas vezes, na maioria das vezes, sequer nós temos noção daquilo que está dentro de nós, daquilo que retém a nossa caminhada, o progresso intelectual e o nosso progresso moral. Então Kardec nos traz um comentário na questão 798 do Livro dos Espíritos, afirmando com lucidez que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Não é de uma hora para outra, não é um passe de mágica. É um trabalho árduo, devagarinho, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Então, ao analisar tudo isso, por vezes nós nos perguntamos: será que estamos progredindo? Será que estamos evoluindo? O que vocês acham? Olhando o cenário à nossa volta, o mundo, o Brasil, a nossa casa, nosso trabalho, nós mesmos, nós estamos evoluindo? Nós estamos progredindo? E Kardec pergunta isso aos espíritos, lá no capítulo da Lei do Progresso. Na 784, ele diz assim: bastante grande é a perversidade do homem. Então, o homem é muito mau, isso que ele quer dizer. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, ele caminha aos recuos? Então, Kardec perguntou: nós estamos avançando? Porque parece que está tudo tão ruim? O homem está tão mal? Será que a gente está avançando? Ou a gente está recuando? A gente pode recuar? Então, os espíritos respondem: engana-se. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Estamos evoluindo, dia a dia, reprimindo abusos. Quando vemos o cenário que vivemos, queremos melhorar. Nós não queremos permanecer naquilo que está ruim. Nós queremos que melhore. Então, dessa maneira, vamos evoluindo. Não estamos parados. Então, avançamos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque é da lei do progresso. E pensando em tudo isso, hoje, eu convido todos nós a pensar no momento presente, a buscar a cada dia a renovação interior e não apenas no dia 31 de dezembro às 23h59. Hoje. Que o hoje seja hoje, sem o peso do ontem e sem a ansiedade pelo amanhã. Apenas o hoje. Emmanuel nos diz que Deus criou a noite como se fosse um exaustor das inquietações e das perturbações do dia. A cada manhã nós podemos recomeçar, nós podemos repreender sempre com coragem, com fé, com confiança. É por isso que existe dia e noite, 24 horas, meses, anos, séculos. A própria natureza recomeça todos os dias. O sol se levanta diariamente, trazendo brilho, luz e calor. A água evapora, se transforma em chuva, se precipita e desce à terra. Aumenta o volume da fonte, que por sua vez nos fornece água pura. A flor se transforma em fruto, e esse fruto espera em silêncio para ser recolhido. Deus nos concede a vida para que possamos aproveitar cada minuto na renovação do nosso espírito. Somos seres imortais. Temos todo o tempo do mundo. Mas na encarnação, quanto tempo nós temos? Nessa, agora, nós sabemos? Sabemos se vamos retornar à pátria espiritual daqui a pouquinho? Amanhã? Daqui a um mês? Daqui a 30 anos? Não sabemos. Então, hoje é o momento para renovação. E esse é o caminho a seguir. Renovar pensamentos,
renovar sentimentos e recomeçar sempre. Todos os momentos, pode-se dizer os minutos e mesmo os segundos, têm a sua cota de avanço espiritual. Foi os espíritos que disseram a Kardec. Mas como podemos aproveitar melhor esses minutos, essas horas, esses dias, os meses e o ano? Nós já paramos para pensar sobre o tempo? Às vezes, quando somos crianças, nem tanto, porque temos todo o tempo do mundo, pensamos. Quando adolescentes, a mesma coisa. Vemos o futuro. E quando chegamos, então, 50, 60, 70 anos. Tem um poema de Mário Quintana que diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira, amanhã. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. E quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Ah, o tempo. Temos noção do valor do tempo? Nenhum de nós pode escapar à influência do tempo. Não tem fonte da juventude. E para nós termos uma exata noção do valor, nós deveríamos perguntar, por exemplo, a um estudante que foi reprovado no exame da conclusão da escola: o que é um ano para um aluno que perdeu? Para conhecer o valor de um mês, nós deveríamos perguntar a uma mãe que teve um bebê prematuro. Faltava tão pouquinho. Para conhecer o valor de uma semana, deveríamos perguntar ao editor de um jornal semanal que teve uma edição inteira prejudicada. Para conhecer o valor de um dia, deveríamos perguntar a um trabalhador diarista que tem 8 filhos para criar e para dar de comer. Para conhecermos o valor de 1 hora, deveríamos perguntar a um casal enamorado que espera se encontrar. Para conhecer o valor de 1 minuto, deveríamos perguntar a alguém que perdeu o trem, o avião, o ônibus, que levaria ele num destino muito importante. E para conhecer o valor de 1 segundo, deveríamos perguntar a alguém que, por ter sido arremessado fora do veículo, sobreviveu a uma colisão frontal. Quanto é o valor de 1 minuto, de 1 segundo, de 1 hora? Quando estamos doentes, qual é o valor das horas? Quando estamos felizes curtindo a vida, qual o valor? O tempo não pode ser substituído. Não podemos comprar tempo. Cada um tem um determinado número de dias para viver aqui na Terra. E seja qual for a atividade que exercemos na vida, deveríamos ter sempre em mente que precisamos administrar muito bem o nosso tempo, porque uma vez perdido esse tempo, não pode ser recuperado. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece que o tempo é concessão divina em favor do aperfeiçoamento espiritual. É para isso o tempo, para se aperfeiçoar. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz ainda, numa mensagem intitulada O Tempo, ele diz assim: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Ainda diz que, muito raro, são aqueles que valorizam o dia, multiplicando em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Por que não fazer agora aquilo que lá na frente vai me auxiliar? Ou por que deixar de fazer agora e sofrer a consequência da lei de causa e efeito? Seja ela boa ou ruim. Emmanuel nos convida a utilizar produtivamente o nosso tempo. E então, eu tenho aproveitado bem o meu tempo? Quanto tempo eu
eu permaneço na ociosidade? Quanto tempo eu gasto com a internet, com redes sociais, na frente da TV? Quanto tempo eu tenho para meu benefício e benefício coletivo? Quanto tempo eu dispenso no meu melhoramento, no meu aperfeiçoamento intelectual e moral? O tempo não é um recurso renovável. Ele não pode ser armazenado nem recuperado. Ele é único. É como a água do rio. Quando olhamos a água do rio passarem à nossa frente, aquela água que está passando ali, diante dos nossos olhos, nós jamais vamos vê-la novamente. Porque as águas do rio fluem incessantemente. Aquela que passou ali, diante de nós, vai embora e não volta nunca mais. E assim também é o tempo, aquele tempo que desperdiçamos. Aquele que nós perdemos vai embora e não volta nunca mais. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele pode nos conceder um novo tempo, uma nova encarnação, uma nova chance. Mas aquele que nós perdemos, não. O tempo tem o mesmo valor para todo mundo, 24 horas por dia. É um dos poucos bens que são distribuídos com equidade e justiça para todos, para os bons e para os maus, ricos e pobres, orgulhosos ou humildes. Uma hora tem um valor matemático de 60 minutos para todos, sem exceção. Um professor, por exemplo, ele ministra uma aula de 50 minutos. O seu valor externo é 50 minutos. É o mesmo para todos os alunos, 50 minutos de informação, de estudo. Mas do ponto de vista interno, intrínseco, ele só pode ser avaliado individualmente por cada um dos alunos. Então, aquele aluno bagunceiro, distraído, desinteressado, ele vai desprezar, ele vai jogar fora aquele tempo que poderia ser de aprendizado. E já o aluno atento e interessado, ele vai aproveitar cada informação, cada minuto, para aumentar o seu patrimônio intelectual e cultural. E assim somos nós, com relação aos ensinamentos de Jesus. Nós estamos todos aqui para aprender, já na condição de repetentes. Nós estamos repetindo os mesmos aprendizados, fazendo as mesmas coisas. E por que nós fazemos isso? Porque nós sempre deixamos as ilusões sobreporem a realidade e acabamos voltando para o mundo espiritual com matérias pendentes. Quantos de nós, quando voltamos para a pátria espiritual, nos deparamos com as mãos vazias? Percebemos o desperdício das horas com coisas inúteis, com brigas? Às vezes ficamos anos sem falar com as pessoas por bobagem. E às vezes desencarnamos e daí a gente volta aqui na reunião mediúnica pedir perdão. Ou contar, desperdicei o tempo. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? E vamos repetindo. E quem for um aluno aplicado, quem estiver interessado em evoluir, vai vigiar as horas e vai seguir as lições do grande Mestre Jesus. Para os rebeldes, distraídos e indiferentes, esses ficaram devendo nota para a divindade, por tempo indeterminado, ou até que se decidam a estudar seriamente, a evoluir e a seguir adiante. Os espíritos já disseram a Kardec, na pergunta 909, é uma pergunta muito conhecida de nós espíritas, que o que nos falta para vencer as nossas más tendências é vontade. Essa é a resposta dos espíritos. Então, o que nos falta para administrar o tempo, para aprender, para não ficar devendo nota, é vontade. Vontade de querer aprender, vontade de aplicar aquilo que estamos aprendendo. Então, Chico Xavier, quando ele indaga a Emmanuel, como que ele ia realizar a missão na Terra de escrever 30 livros? O Emmanuel aconselha ele a seguir 3 passos. E é muito conhecido esses 3 passos. Disciplina, disciplina, disciplina.
Xavier teria que ter disciplina, porque vontade Chico Xavier já tinha, mas ele precisava da disciplina. E foi assim então que Chico Xavier escreveu 400 obras, e além de todo o seu trabalho no bem, de amor ao próximo. E quando nós pensamos em Chico Xavier, a gente analisa e fica pensando, se Chico Xavier conseguiu, por que eu não consigo? O que me falta? A vontade de Chico? Ou a disciplina de Chico? Ou os dois? Né? Então, a vontade e a disciplina são fatores fundamentais para o bom uso do tempo. Chico Xavier dizia que o tempo é surdo. Por mais que a gente fale com ele, ele não nos escuta. Ele não para. Estamos aqui, temos todo o tempo a nosso dispor para fazer o bem, o que bem entendermos, porque a bondade divina nos deixa livres para escolher o que quisermos, onde e quando queremos ficar, mas não nos isenta da responsabilidade de arcarmos com as consequências do uso dessa liberdade. Esse tempo que Deus nos concede aqui na Terra é muito valioso e só percebemos a importância dele quando o perdemos. Quando percebemos que o tempo acabou. Já deu, acabou, não tem mais. E agora você tem que voltar lá para a pátria espiritual e esperar mais uma nova oportunidade, que pode demorar às vezes muito. Lá na Revista Espírita, de novembro de 1860, nós encontramos uma mensagem titulada O Tempo Perdido. O espírito chamado Massilion diz que, se por um instante pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente e que não podereis recuperar, vai ser importante para você no futuro. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos deu, da missão que você tinha para cumprir, o que você vai responder? Sereis como o enviado de um soberano, que longe de cumprir as ordens de seu superior, passasse o tempo a divertir-se e absolutamente não se ocupasse do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria a sua volta? Aqui sois enviados de Deus e tereis que prestar contas do tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. Existem muitas mensagens. Até o Guilherme, na palestra dele, falou das mensagens que tem lá no céu e inferno, dos espíritos medianos. E eu andei olhando, é a nossa faixa, espíritos medianos. E o que eles mais relatavam era a perda do tempo. Então, estamos ali, junto com eles. E quando desencarnam, perdi tempo. Não fiz o que deveria ser feito. E faltava tão pouquinho, mas não deu tempo. Quando desencarnarmos, seremos convidados a fazer uma retrospectiva. E não vai ser nenhum espírito que vai lá e vai dizer, ou vai ser Deus, olha o que você fez, ou vai abrir uma telona e você vai ver tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. Vai ser a nossa própria consciência que fará. Enfim, tudo o que fizemos e não deveríamos ter feito, e todas as nossas omissões quando deveríamos ter agido, o tempo que nos foi concedido aqui na Terra para aprender e para exercitar, para nos tornarmos melhores, para amar e perdoar, para servir sem reclamar pagamento. O tempo utilizado desta maneira será o único que contará a nosso favor quando nós estivermos absolutamente sozinhos, prestando contas das nossas ações. Ninguém vai precisar nos acusar. Nós mesmos faremos essa reflexão. Certa vez, um cidadão foi convidado para um tribunal. Ele foi convocado, mas ele não queria ir sozinho. Então ele chamou um amigo para ir com ele. Mas esse amigo disse assim, não, eu não vou. Aquele juiz lá é muito severo, não vai me deixar entrar. Então, ele chamou um segundo amigo.
E esse disse que eu vou com você, mas eu vou só até a porta do tribunal. E eu vou ficar lá fora, torcendo para que você seja bem-sucedido. Então, esse cidadão chamou um terceiro amigo. E ele disse assim: eu entro com você. Eu te defendo de todas as acusações nesse tribunal. Esse tribunal é o mesmo que nós teremos um dia quando morrermos, quando desencarnarmos. Passaremos por esse tribunal, o tribunal da morte. O juiz do tribunal é a nossa consciência, que vai julgar com imparcialidade e com justiça as nossas ações. O primeiro dos amigos são os bens materiais. Eles são muito úteis enquanto nós estamos aqui na Terra, mas não vai acompanhar ninguém quando partirmos. O segundo amigo são os nossos familiares, os nossos amigos. Eles ficam conosco até o final, mas eles não acompanham, eles ficam lá na porta. E eles oram e eles torcem por nós. Mas o terceiro amigo, que entra conosco no tribunal da morte, é as boas ações. As ações que praticamos são elas que vão garantir o nosso bem-estar, a nossa felicidade e a conquista do reino de Deus. Elas, as nossas ações no bem, serão o nosso advogado no tribunal. Nós estamos aqui no presente para promovermos todo o bem que estiver ao nosso alcance agora. Porque se nós deixarmos para depois, o depois pode não chegar. Aproveitar cada minuto disponível para começar agora a nossa ascensão com ânimo, com otimismo, com entusiasmo pela vida. E essa é a forma que temos de agradecer a Deus a oportunidade valiosa do tempo. Jesus nos ensinou com os seus exemplos que a melhoria do mundo começa em nós mesmos. Para que o mundo melhore a cada dia, eu preciso melhorar. Para que o nosso mundo adentre as portas da regeneração, eu preciso estar regenerado. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o presidente, não é ninguém, é nós. Para a regeneração entrar, ela precisa começar por nós. Transformar antigas tendências, nossas atitudes, palavras, pensamentos, aprendendo a construir a nossa felicidade com conhecimento, com amor, com justiça. Esquecer o mal e fazer o bem. Não adianta só não fazer o mal. Precisamos fazer o bem. Trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar, pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos, auxiliar sem pensar em sermos auxiliados, nos colocando em último lugar. Foi isso que Jesus nos ensinou. A vida se encarregará de amparar onde e quando for preciso, porque o ontem, como na figura de Jano, nos trouxe luz e compreensão, nos trouxe experiência. O amanhã nos convida para um futuro luminoso, cheio de esperança. Mas a melhor oportunidade não se chama ontem e não se chama amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o melhor dia. Que todos nós possamos fazer do hoje o nosso tempo de mudar, o agora. E para finalizar, vou pedir para todo mundo fechar os olhos, fazendo uma reflexão, ouvindo essa música que eu trouxe. Eu agradeço a todos vocês pelo tempo que vocês me deram. Que possamos retornar pensando melhor no tempo, no valor do tempo. Em tempo para
oração, evocação a Jesus. Todos fechem os olhos e visualizar Jesus envolvendo todo esse ambiente. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos que imploram a vossa misericórdia,